O condomínio não tem conta corrente e o síndico usa a própria conta pessoa física para movimentar os recursos do condomínio. E o pior é que ainda tem gente que acha que está tudo certo. Já pensou? Mas aí vem a pergunta, existe alguma lei que obrigue o condomínio a ter conta corrente própria? Tem sim. Não há, pessoal, uma lei específica, uma lei que traga a expressão literal do tipo: o condomínio é obrigado a ter pelo menos uma conta corrente. Mas há sim um conjunto de normas que deixam essa obrigatoriedade evidenciada. E nessa aula de hoje, vou listar aqui pelo menos 4 leis, um decreto, uma resolução e uma instituição normativa que tratam da obrigatoriedade de o condomínio possuir conta própria. A primeira é a Lei número 10.406, de 2002, que é o Código Civil, que estabelece em seu artigo 1348, inciso 8º, que compete ao síndico prestar contas à Assembleia anualmente quando exigidas. Ora, se o síndico tem a obrigação de prestar contas, como fará isso apresentando extratos da sua conta corrente pessoa física? É óbvio que terá que se basear, lastrear toda a prestação de contas nos extratos da conta corrente do condomínio. A segunda lei é a Lei do Condomínio, que é a Lei número 4.591 de 1964, que em seu artigo 22, parágrafo 1º, determina que o síndico mantenha toda a documentação contábil relativa às prestações de contas do condomínio, guardadas por pelo menos 5 anos, para eventual revisão pela Assembleia por meio de uma auditoria de prestação de contas. Novamente, nessa documentação, o síndico não vai deixar o extrato de conta corrente dele ou da administradora, mas sim do condomínio. A terceira lei é a Lei número 9.613 de 1998. Essa lei dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores e cria o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Nessa lei que criou o COAF, logo no primeiro artigo, que trata dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, já trata que é crime ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal. Fica claro, é evidente que a movimentação de recursos do condomínio tem que ser registrada na conta ou nas contas correntes do próprio condomínio. A quarta lei é a Lei Complementar número 105 de 2001, que regula o acesso da administração tributária aos dados bancários dos contribuintes sem a necessidade de decisão judicial. É óbvio que se um síndico ou administradora movimentarem o recurso do condomínio, esse valor vai disparar um alerta tanto junto ao COAF quanto junto à Receita Federal, que vão comparar o montante movimentado com o valor que essa pessoa declarou como rendimento tributável. O decreto é o decreto de número 9.580 de 2018, que é o Regulamento do Imposto de Renda. O Regulamento do Imposto de Renda define em seu artigo 936 que o ministro da Fazenda pode editar atos para disciplinar o cumprimento das obrigações tributárias principais por meio de débito em conta corrente bancária. Como vocês sabem, o condomínio recolhe tributos, como imposto de renda retido na fonte, a contribuição previdenciária retida da folha e a contribuição ao PIS, calculada em 1% da folha. E esses recolhimentos devem ser realizados pela conta corrente do condomínio. Temos também a instituição normativa da Receita Federal número 1571 de 2015, que criou a E-Financeira. E é por meio dessa declaração que os bancos enviam que a Receita Federal realiza o cruzamento das movimentações financeiras em contas bancárias. Por fim, temos a resolução número 1282 de 2010, que trata do princípio da entidade. O princípio da entidade define que o patrimônio de uma entidade não se confunde com o patrimônio de seus gestores, sócios ou administradores. Então, nas contas correntes só devem ser movimentados valores daquela pessoa, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Agora, se o seu condomínio não tem convenção, se o seu condomínio é um condomínio irregular, eu já gravei um vídeo há alguns dias em uma aula, na qual eu explico quais são as alternativas viáveis para tratar desse tipo de situação. Se você precisa organizar o seu condomínio ou a associação de moradores, fala comigo. Por enquanto é só, um forte abraço e até a próxima.